ideia do projeto de pesquisa da Kátia surgiu porque ela era professora na época e ainda é professora de ensino médio da rede pública estadual. E ela enfrentava uma dificuldade muito grande, que era conseguir atender toda a demanda que tinha de horas-aula, né, que eram atribuídas a ela, sozinha. Então ela se deu conta disso. Ela começou o mestrado, veio falar comigo, soube que eu já investigava esse tema com outras pesquisas de mestrado e de iniciação científica, e resolveu fazer um trabalho nessa linha. E daí nós seguimos em frente. Foi um trabalho muito bonito, ela pôde investigar a fundo esse tema e visitando outras escolas. Não só a que ela trabalhava, ela foi visitar dezenas de outras escolas e com isso conseguiu resultados muito bons. Bom, esse tipo de pesquisa, ele geralmente não é bom que seja uma pesquisa quantitativa, assim. A não ser que se faça uma pesquisa de campo, quer dizer, pegando o Brasil inteiro, não faz muito sentido a pesquisa quantitativa. Então, nós nos focamos no tema, tentando compreender por que não tem professor de física, né? Compreendendo onde é que está o problema. Para isso, não adianta perguntar quantos isso ou quantos aquilo. A gente tem que perguntar como é que as coisas funcionam, como as pessoas se sentem. Então a pesquisa foi qualitativa, foi elaborado um questionário e a Kátia, ela visitou as escolas aplicando esse questionário, né, para a Kátia. E, bom, nós tivemos vários alunos investigando a mesma coisa nesse período, né? A Kátia era uma das pesquisas. Então, um mestrando entrevistou professores, outro mestrando entrevistou supervisores escolares, outro entrevistou alunos, e assim a gente foi cercando o problema. Uma pesquisa qualitativa típica. Pois é. Aí já estamos nos resultados da pesquisa. A pesquisa deixou muito claro, bastante evidente, assim, tanto a pesquisa da Kátia quanto a dos colegas que no mesmo período estavam investigando esse tema. A razão pela qual as pessoas não fazem física está preponderantemente ligada ao professor, para o bem e para o mal, né? Porque nós também fizemos pesquisas envolvendo estudantes de física, estudantes de universidade de física, e fomos perguntar para eles por que eles estavam fazendo física. E incrivelmente, né, parece contraditório, mas de fato é um dado complementar, a maioria dos alunos que estão fazendo física estão porque tiveram bons professores de física que incentivaram eles. Enquanto que, quando a gente vai para o ensino médio, veja que esses são alunos que estão fazendo física, né? É um tipo diferente de sujeito. O aluno padrão do ensino médio, que ainda não optou pela carreira profissional, este, que foi investigado pela Kátia, esse, preponderantemente, ele odeia física. A palavra é essa mesmo, é ódio. O ensino de física, da forma como o ensino de física se estabelece no Brasil, ele cria um impasse sério, porque quando uma ciência se estabelece como sendo ensinada no ensino básico, né, de um país, você tem que ter professores capacitados a serem multiplicadores, né? E isso não acontece no Brasil, isso nunca aconteceu de fato. Nós sempre tivemos muito maior demanda de professores de física do que professores efetivamente formados. De maneira que a maior parte, de fato, em números bem atuais desse mês, junho, desse mês, do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação, cerca de 28% só dos professores que estão dando aula de física nas escolas são físicos, ou licenciados em física ou físicos. 70, não, complemento disso, 70 e poucos por cento são professores de outras áreas, de biologia, de química, de matemática, que não escolheram física. Eles não fizeram a faculdade de física. Não quer dizer que eles não saibam física. Isso é importante. Quando a gente questiona esse número, né, a gente percebe que não é um problema de saber ou não saber aquele conteúdo básico da física. Eles sabem, né, eles estudaram, e pelo menos no ensino médio, eles sabem.
Mas o importante é, eles não escolheram física. E esses 70 e poucos por cento, né, dos professores que não escolheram física e estão dando aula de física, eles não podem, ou melhor, é improvável que eles passem uma mensagem para o aluno de que física é uma boa opção. Porque eles não escolheram estar ali dando aquela disciplina, lecionando aquela matéria. Eles escolheram outra. Então é muito provável que esses professores, ainda que inconscientemente, eles passem uma mensagem negativa acerca da física. Eles têm que se cuidar muito para não fazer isso. Porque o próprio aluno pode fazer essa pergunta para si mesmo, né? Por que o professor de física não é físico? Se nem ele quis fazer física, né, por que eu vou fazer? Então isso certamente é um fator que afeta o número de professores de física no país. Mas tem outros fatores políticos, por exemplo, que afetam terrivelmente o número de professores. Isso afeta todos os professores em geral, que é o salário baixo, em geral, que pagam as redes públicas estaduais. E nisso nós precisamos deixar bem claro. Nós temos 3 categorias distintas de professores, pelo menos. Né? Professores estatutários federais, que trabalham nos institutos federais e nas universidades federais, nas escolas técnicas, né, nos institutos. Temos os estatutários estaduais e os estatutários municipais. Quando nós comparamos esses grupos, fica bem clara a diferença. A diferença é gritante. Um professor estatutário estadual no Brasil, ele ganha em média 3 vezes menos que um professor equivalente das outras 2 redes, que são menores, né? Tem menor número de professores, mas pagam melhor. Então, o que nós vemos é que há um equívoco de política de pagamento. Como você paga mal o professor, você não forma bons professores. Por quê? Aquele sujeito que gostaria de fazer física, entende física, é esperto, né, tem a cabeça voltada para a física, ele para e diz assim, puxa vida, mas qual é a minha perspectiva de salário? Né? É essa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar uma decisão mais pragmática e vou escolher uma carreira aí que tem um pouco a ver com física, mas que talvez me dê um salário um pouquinho melhor. E daí ele vai para uma outra área, técnica, científica, alguma coisa, mas ele foge da física. E com isso nós temos um número muito baixo de professores formados por ano. Os últimos dados que eu tenho aqui, esses que saíram agora, esse mês, eles mostram que a curva de número de físicos formados, incluindo licenciados e bacharéis, ela oscila, de 2005 para cá, ela oscila entre 700 e 2.200, mas vai subindo e descendo cada ano, assim, fica variando aí no meio. Então, uma tendência não é boa. Realmente nós temos um problema histórico de formação de professores de física. E isso não deve mudar em breve, certamente não. Por um lado, isso é muito ruim para o Brasil, mas é bom para quem é professor de física, porque não falta emprego. Né? Então, o professor de física sempre tem vaga. Bom, os poucos alunos que terminam o ensino médio e vêm fazer física, eles são motivados, pelo menos esses que nós entrevistamos, nessas 5 universidades, né? PUC, URGS, Univates, UBRA e Unicinos, eles são motivados meio a meio. Metade deles, uma pequena diferençazinha, tipo assim, 10% são outros fatores, mas 90% é metade pai, tio, irmão, ou alguém que influenciou para esse lado. Geralmente é uma pessoa que trabalha na área das exatas, como engenheiro, técnico, alguma coisa assim, que influencia o aluno a vir fazer física. E a outra metade, né, desses 90%, é os seus professores. Então, os professores têm um papel muito importante, porque sobre os pais, tios, irmãos, a gente não tem controle nenhum. Né? A gente são familiares, são pessoas da população. Mas sobre os professores de física, nós temos algum tipo de poder, né? Porque nós formamos professores de física, vocês estão sendo formados agora. Então, se vocês conseguirem contar essa história para os alunos de vocês, de maneira que eles enxerguem a física como alguma coisa legal, uma carreira profissional que
pode levar ao sucesso, uma felicidade, enfim, eles vêm fazer física. Né? O professor influencia bastante. Em primeiro lugar, a gente precisa, quando vai fazer um curso superior, ou qualquer coisa na vida, não só o curso superior, precisa se perguntar se gosta. Né? Não dá para fazer alguma coisa que não gosta. A gente não casa se não gosta, a gente não namora se não gosta, a gente não compra um carro se não gosta. Imagina trabalhar numa coisa que não se gosta. Né? É trágico, porque o trabalho, você vai trabalhar, sei lá, 35 anos fazendo aquilo. Né? Se você não gosta, vai ser um sofrimento terrível. Vai ser um inferno para você. Então, a primeira coisa que a gente, como professor de professores de física, a primeira coisa que a gente pergunta para o aluno é se ele realmente quer ser físico ou professor de física, né? Se ele gosta. E se o aluno diz, não, eu não quero ser professor de jeito nenhum, né? Então a gente tenta conversar e ver por que ele não quer. Às vezes o aluno não quer ser professor porque ele veio com essa má impressão do ensino médio. Ele teve professores, 72% deles que não eram professores de física, né? Estavam ali, ainda bem que existiam eles, né? Mas eles estavam ali tapando um furo, né, do sistema, que não tem professor para colocar ali, então fizeram um grande esforço, mas fica difícil. Esses alunos vêm com essa má impressão e aí eles não querem física, eles rejeitam física imediatamente. Outros rejeitam o fato de ser professor, não a física, mas rejeitam ser professor. Isso está atrelado aos salários baixos, ao preconceito que se formou em torno da questão salarial e da valorização profissional dos professores. Certa vez ocorreu comigo, isso é um fato engraçado, assim, eu estava de jaleco branco num elevador, no edifício onde eu morava, e eu sempre fui muito orgulhoso de ser professor, né? Eu estava começando a carreira aí, e então eu saía da escola onde eu trabalhava de jaleco branco, eu não tirava o jaleco, ia até em casa de jaleco. E para mostrar que eu era professor, que eu adorava aquilo, e como adoro, né? Estou já há 12 anos da aposentadoria e ainda sou um apaixonado, né? Você até morrer. Então, entrei no elevador e entrou uma senhora já de idade, junto comigo, um elevador bem pequeno, assim, e ela me olhou e imediatamente deu um sorriso e disse, tu tá fazendo medicina? Eu era muito jovem nessa época, ela viu que eu devia ser um estudante, e certo ela queria fazer uma consulta, alguma coisa assim, né? E eu disse, não, eu sou professor. E ela deu um passinho para trás, botou a mão no peito e disse assim, coitadinha. Foi uma coisa que marcou muito, assim, porque parece uma cena cômica, né, de teatro, né? Mas aconteceu de verdade exatamente desse jeito comigo. Então isso é um preconceito social. Essa pessoa, ela imaginava, na cabeça dela, ela tinha um desenho assim, do que seria a minha vida, né? Como professor de física. Que quando eu tivesse a idade dela, eu não teria uma aposentadoria decente, enfim, né? Que eu não ia nunca conseguir melhorar de vida e tal. O quadro não é exatamente esse. Né? Depende, claro, bastante da própria pessoa. Se o professor permanecer, por exemplo, lecionando apenas na rede pública estadual de qualquer estado do Brasil, ele vai permanecer com um salário relativamente baixo.